Vamos lá, vamos ao site diariodotransporte.com.br. O Adamo vai conversar com o Rogério, que é da Susan Tour. Ele é motorista de ônibus. E quem estiver no YouTube e no Facebook, além de ouvir a entrevista que o Adamo vai trazer para a gente do Rogério contando como é que foi o acidente, as pessoas vão poder visualizar as imagens. O Sabino vai gerar as imagens de dentro do coletivo no instante do acidente com o outro mototaxista, né? Então há um choque entre um mototaxista e um ônibus ali na Capitão Mário Toledo. E o Adamo Bazzani conseguiu conversar com o motorista, que fala com a gente aí também, com todo carinho aos ouvintes da Rádio ABC, direto do site diariodotransporte.com.br, o nosso querido Adamo Bazzani. Diário do Transporte, com Adamo Bazzani. Olá, bom dia, Ricardo Leite, bom dia também aos ouvintes da Rádio ABC. Uma decisão desta quarta-feira, 14 de maio de 2025, que é positiva para as mototáxis, divide opiniões. É bom lembrar que nesta quarta-feira o juiz Luiz Vilela Pimentel, ele deu um parecer favorável às mototáxis, considerando inconstitucional um decreto do prefeito Ricardo Nunes e anulando uma ação da Prefeitura de São Paulo que proíbe as mototáxis na capital paulista. A 99, uma dessas empresas que oferecem o serviço, já anunciou a retomada das atividades. Essa decisão, como a gente falou, divide opiniões e passageiros dizem que pode ser mais uma opção barata de deslocamentos e que o cidadão deve ter assegurado seu direito de ir e vir e de seu poder de escolhas garantidos. Mas quem está nas ruas no dia a dia do trânsito nem sempre pensa assim. Após a decisão, o Diário do Transporte, ele foi ouvir quem está no dia a dia mesmo, quem não passa apenas para trabalhar, para um deslocamento eventual ou para o seu compromisso fim, mas que trabalha na rua mesmo, né? E encontrou um personagem que possui uma experiência traumática. É o motorista de ônibus, Rogério Fernandes. Ele conduzia um ônibus articulado aqui em Santo André, na Grande São Paulo, no dia 24 de junho de 2024, quando no fim da tarde uma colisão com uma mototáxi, justamente do aplicativo 99, acabou resultando na morte da passageira da motocicleta Yaritza Vitória do Nascimento, de 19 anos. O motociclista ficou gravemente ferido, o caso ficou muito conhecido. Imagens das câmeras do coletivo da empresa Susan Tour mostram que a moto entrou no corredor exclusivo para ônibus da Capitão Mário Toledo de Camargo, aqui na Vila Luzita, de forma indevida, ficando prensada entre o veículo de grande porte, né, esse ônibus, e um carro. Com 35 anos de experiência como motorista de ônibus, Rogério ficou traumatizado. Sabe por quê? Ele nunca teve um acidente daquelas proporções. Imagina, 35 anos dirigindo ônibus no trânsito, no dia a dia, e nunca um acidente grave. Um ano depois, praticamente, ontem mesmo, no dia da decisão, em gravação para o Diário do Transporte e aqui para a Rádio ABC, o profissional lamentou essa decisão e disse que as mototáxis só aumentam, assim como a imprudência. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Adamo Bazzani. Bom dia, Ricardo Leite. Eu sou o motorista Rogério Fernandes, da Susan Tour de Santo André. O motorista que estava com aquele coletivo articulado na Capitão Mário Toledo, aonde o mototáxi veio com imprudência adentrar o corredor, causando aí a morte da jovem, né, que estava de passageira na moto. E as imprudências ainda continuam. A invasão nos corredores e não tem nenhum órgão, uma fiscalização para acompanhar esses mototáxis. É complicado, Aldamo. É complicado, Ricardo Leite. É complicado.
As cidades do ABC proíbem mototáxi, só formalmente, porque os aplicativos oferecem livremente e é fácil pedir um serviço. As prefeituras da região confirmam a proibição e dizem que fiscalizam, mas pelo jeito as fiscalizações são ineficientes e as mototáxis só aumentam no ABC. Mas a gente tem que ponderar também uma coisa, né, Ricardo Leite? Parte disso, as pessoas não andam de moto porque gostam de moto. Elas não andam de ônibus porque gostam de ônibus. Elas vão atrás do que é mais barato, mais rápido, né? E que faça sentido na vida delas. Muitas vezes, muita gente pega o mototáxi não é para aventura. E às vezes sabe do risco que tem. O problema é a condição precária do transporte coletivo. Aqui no ABC, mas no Brasil todo. A gente tem mostrado o ônibus com ar-condicionado que a Aviação Guaianazes está trazendo, o ônibus 0 quilômetro que a Suzantur está trazendo, os trólebus da Nexo Mobilidade estão vindo trólebus grandes, bons, verdes, novos, né? Uma nova geração, depois a gente vai falar, inclusive, uma reportagem um dia disso, né? Mas não é só isso, não é só o veículo é importante, mas, poxa, a tarifa alta, quase R$ 7 uma tarifa de ônibus. Às vezes para você, a gente falou das brechas das linhas, né? Tem linha, por exemplo, aquela linha da Vila Luzita para o Mário Covas, que parece que agora vai sair, né? Enfim, Ricardo Leite, é complicado, como disse o motorista. Não é também porque o transporte coletivo é ruim que a gente vai liberar também qualquer coisa de qualquer jeito, né? Acho que é melhor primeiro melhorar o transporte coletivo e depois oferecer mais opções para ver quem fica em qual, né? É polêmico, Ricardo Leite. E é com você a gente traz essa informação. Muito obrigado, Adamo Bazzani, direto do site diariodotransporte.com.br. Você mesmo disse, é complicado e polêmico. Esse é um assunto escorregadio. Se você, de repente, observar todo o cenário, você vai ver que todo mundo tem a sua razão, como disse o Adamo. Tem o cara que quer trabalhar, que é o mototaxista. O cara, de repente, ele não tem condições de ter um carro, ele tem uma moto. Você tem o restante do trânsito, o motorista do carro, os próprios taxistas, motoristas de aplicativo, tem os ônibus. Do outro lado, você tem os passageiros, as pessoas que, como disse o Adamo, de repente precisam do milagre, não importa o santo. E as pessoas sabem do risco. Agora, é uma situação extremamente delicada, porque no meio disso tudo tem as autoridades que estão tentando fazer uma coisa, uns para liberar, outros para impedir. O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, não está vendo com bons olhos isso. Mas ontem caiu a liminar e por isso os mototáxis voltam a funcionar na cidade de São Paulo. É um assunto espinhoso, é um assunto extremamente complicado. Como disse o Adamo, bom seria se nós tivéssemos transporte coletivo de qualidade em todas as cidades e as pessoas não precisassem se aventurar por aí. E também, como disse o Adamo, tem outro fator, né? Ninguém pega um mototáxi simplesmente porque quer passear. A pessoa está precisando de um transporte rápido, eficiente e barato. O problema é a segurança. Vou contar uma coisa para vocês aqui que é bem curiosa, que passa batido nessa história toda. A gente sempre olha a questão do transporte, né, do mototáxi. A gente sempre fica falando sobre o excesso de motos, os corredores para motos e tudo mais e tal. Eu acho que até o problema não é nem o mototaxista. No caso, o problema não é nem o mototaxista, é o passageiro. Por quê? Vou te dar um exemplo. Dias atrás eu estava parado aqui para sair e nitidamente uma pessoa deve ter chamado um mototáxi porque o cara chegou com a moto, conversou, ela estava com o celularzinho na mão, não sei o que, ele também com o celular e tal. Eu falei, bom, ela chamou o mototáxi. Aí o cara entregou um capacete para ela e aí ela foi subir. Só que tem um detalhe, a pessoa, estou falando a pessoa, mas não era uma mulher, era um homem. Com um detalhe, cara, o mototaxista era um rapaz assim, franzino, tipo Dito Neto. E o cara que subiu atrás
Dito Neto ia gostar, mas o cara que subiu atrás, ele era enorme, sabe? Aquele cara, o cara que subiu era extremamente enorme, Sabino e amigos da Rádio ABC. Era um cara gigantesco, assim, sabe? Imagina o Datena subindo atrás de um careta lá. Então o que acontece? Eu olhei assim, parecia aqueles desenhos do Hanna-Barbera, da Corrida Maluca, né? Vai um cara pequenininho na frente, pilotando, e um grandão atrás, e tudo mais ali e tal. E eu falei, rapaz, isso aí tomara que dê certo, né? Tomara que termine bem essa viagem, que eu fiquei olhando assim, tá desproporcional. Você entendeu? Eu falei, a hora que ele for fazer uma curva, e aí é que eu quero chegar. O que me preocupa nessa história do mototáxi é que não é só regulamentar a questão do mototaxista, é diferente do motorista de aplicativo. Porque o motorista de aplicativo, ele está habilitado, ele se cadastra, faz lá os antecedentes, faz lá os exames, leva o carro lá para o aplicativo, dá uma fiscalizada para ver se está relativamente em boas condições e tudo mais e tal. Agora, o passageiro, no caso do ônibus, do trólebus, do táxi e do motorista de aplicativo, o passageiro o que é? Olha, você entra lá no banco de trás, se quiser ir no banco da frente pode, mas você entra lá no banco de trás, coloca o cinto de segurança e você está num carro normal, você entendeu? Ou você está no ônibus, ou você, no caso do motorista de aplicativo, do táxi, você colocou o cinto de segurança, você está normal. Na moto é diferente. Na moto, você não sabe, não tem uma sintonia, uma sincronia do motorista, né, do caso do piloto da moto, do mototaxista, com relação ao passageiro. Você não sabe se o cara inclina o corpo direitinho, porque tem um detalhe, nas curvas você tem que dar uma inclinada no corpo. A pessoa, se ela ficar ali meio com medo e por lá, ele força o cara cai os dois. Você entendeu? De repente você vê nesse acidente que houve aí, o cara foi passar, e eu não sei se houve uma sincronia, alguma coisa, uma falta de sincronia no caso, em que eles se chocaram contra o ônibus. Pode ter sido falha do mototaxista? Pode, mas ele pode ter sido induzido a erro ele pode ter sido desequilibrado pela moça atrás, porque quem está atrás desequilibra quem está na frente. Você entendeu? Conforme a pessoa. Aí você vai falar, não, mas eu ando com a minha esposa na moto, não tem problema nenhum. Sim, mas vocês já andaram várias vezes juntos, tem uma sincronia entre vocês. Você entendeu? Vocês vão mais ou menos no mesmo bailado, um confia no outro. No caso do passageiro da mototáxi, você não sabe se é a primeira vez que o cara está andando em moto. Você não sabe se o cara tem medo, você não sabe. O cara não vai perder a viagem, não. Sobe aí que a gente dá um jeito. E o cara põe o careta ali na garupa dele e vambora. Só que você pega em determinados lugares, onde está chovendo, né? Não vou nem dizer chuva torrencial, fala uma garoazinha, já molha a pista, você entendeu? Conforme o passageiro pender o corpo, derrapa, os dois vão embora, não segura mais. É isso que eu quero colocar. Então o que me preocupa nessa história do mototáxi aí, o pessoal está falando muito de fiscalização da moto e fiscalização do mototaxista. Só que no caso do mototáxi, o que me preocupa é qual é a habilidade do passageiro. Você entendeu? Está passando batido nessa história. Qual é a orientação que o passageiro tem? Qual é, entre aspas, a habilidade do passageiro de andar de moto? Você pega uma mulher magrinha, fininha, né, tal, atrás não vai fazer diferença. Só que senta um homem lá, meu caso, por exemplo, eu tenho 108 quilos. Imagina um cara me levar de moto. Tem cara que é super experiente, vai levar de boa. Mas o cara vai me levar, tá numa garoa, rapaz. Tá numa garoa, vai fazer uma rotatória, sei lá o que. Você tem que pender o corpo, você tem que dar uma deitada lá no corpo. Um equilíbrio, de repente escorrer. Eu não sei, sinceramente eu não sei. O Ricardo, motorista de aplicativo, tá querendo falar sobre isso aqui. Vamos ouvir rapidinho antes de ir pro intervalo. Fala, Ricardo, voltei aqui, cara, referente à galera da mototáxi aí. Irmão, é complicado isso daí. O Adamo fez um relato aí sobre a morte da menina, mas o que tem de acidente, cara, a gente roda o dia inteiro por aqui. O que tem de acidente aí, graças a Deus não tem vítima fatal, mas o que tem de acidente da galera caindo aí em cima dos viadutos, é tudo com a galera na garupa. Eu concordo que todo mundo precisa trabalhar, mas tem que ter uma fiscalização. Você
precisa ter um preparo, entendeu? Até para motorista da Uber também é uma várzea, cara. Qualquer, como você diz, qualquer careta aí vai lá e compra o carro e vai trabalhar, velho. O cara às vezes não sabe nem engatar uma ré direito e o cara vai trabalhar de Uber. Mas não é assim que funciona, tem que ter um preparo, tem que ter um curso, algo assim, sei lá, cara, alguma coisa desse gênero. E tem passageiro que parece uma caixa d'água, cara. Você coloca o cara atrás, eu ando de moto, tenho moto, tudo. Você coloca o cidadão atrás na sua garupa, você parece que tá carregando uma caixa d'água, velho. O cara vai para um lado, você vai pro outro, que sabia que negócio ruim. Você chega de verdade, se o cara tiver um preparo, o cara cai, não aguenta. É complicado tudo isso aí. Mas vamos lá, né? Todo mundo precisa trabalhar e Deus abençoe todo mundo aí. Bora. Valeu. Vamos pro intervalo, já tem a nossa reflexão e a nossa oração, mas eu só queria dizer isso. A gente está focando muito no motociclista e o cara tá lá querendo trabalhar, tá querendo ganhar pão dele. Só que o que está me preocupando é o passageiro, cara. Qual é o preparo do passageiro para andar de moto? Né? Você vai falar assim, mas quem nunca andou não vai pedir. Não sei, de repente a pessoa vai querer pela primeira vez, deixa eu ver como é que é esse serviço aí. Porque para acontecer o acidente basta uma vez, não precisa da segunda. O caso da moça que morreu aí nessa batida com um ônibus, o piloto sobreviveu. Ela que estava na garupa não, entendeu? E eu não sei se ela já tinha andado de moto, uma moça de 19 anos. Então é nesse sentido que eu quero colocar. Eu acho que tem que haver uma forma de todo mundo ter os seus direitos, de todo mundo ter. Mas eu não sei se de repente não precisasse fazer um cadastro dos passageiros. Olha, quem quer utilizar o serviço de mototáxi vai ter que se cadastrar de alguma maneira e assumir a responsabilidade de que sabe andar na garupa da moto, porque senão fica um negócio extremamente perigoso.